Por acaso um dia você já cortou carboidrato para secar, só que você não secou, nada aconteceu? Ou tentou comer mais para ganhar massa, só que você ganhou gordura ao invés de ganhar massa? Então isso acontece quando você erra na quantidade. E hoje eu vou te mostrar qual a quantidade certa de carboidrato para cada estratégia, como você descobre isso para o seu corpo, para você saber quanto de carboidrato você faz para secar, para queimar gordura, para ganhar massa e para ficar com shape. No final, é claro, eu vou te passar um checklist prático para você aplicar aí no seu shape e você ter resultado mais rápido possível. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, para você não ter dor de cabeça e nem sofrimento desnecessário. Então vamos lá. Hoje você vai ver por que quase todo mundo erra na quantidade de carboidratos que tem que usar na dieta, como calcular a quantidade de carboidrato que você começa a estratégia, os maiores erros que impedem você de crescer e secar do jeito certo, como ajustar a sua dieta sem depender de planilha, aplicativo ou qualquer coisa do tipo, e um checklist prático para você nunca mais errar e ter resultado. Então vamos lá para o primeiro bloco. Por que quase todo mundo erra no carboidrato? Porque o erro número um é achar que existe um número mágico de carboidrato para todo mundo. Não é bem assim. Cada corpo tem um mínimo e um limite de carboidrato para usar, dependendo da genética, dependendo do objetivo, da rotina, do ambiente hormonal, do seu sono, do que você faz no dia. Depende de muitas variáveis. Então, se você copia carboidrato de alguém ou a dieta de alguém, é muito provável que não dê certo contigo. Então, não é só porque o amiguinho teve resultado que você vai ter também. Então, não faça isso, porque a tendência de dar errado é muito grande. Você tem que calcular o ideal para você, do seu jeito, a melhor forma funciona no seu caso. No próximo bloco, vamos descobrir como é que acha esse número aí para você não sair fazendo besteira. Vamos lá, segundo bloco. Como descobrir seu limite de carboidrato e quanto que você tem que usar? Vamos lá. Se o seu foco é perder gordura e você tem um metabolismo assim relativamente normal, entre 2 gramas quilo de carboidrato e 3 gramas quilo, vai ser o número mágico para você. Ou seja, vai depender do seu peso, do seu metabolismo. Então isso é um chute pensado, baseado em experiências, que esse valor é muito próximo, quase sempre, do valor que cada pessoa precisa. Então depende do peso dela. Significa que seu amiguinho que tem um peso diferente, é muito provável que vai ter um número diferente também. E se seu objetivo for ganhar massa, é de 4 a 6 vezes o seu peso. Ou seja, mais ou menos aí o dobro do que você faz no processo de emagrecimento. Então vamos supor que você tem 80 quilos, então você usaria 200 gramas de carboidrato. Lembrando que 200 gramas de carboidrato não é 200 de arroz. 100 gramas de arroz tem 30 de carboidrato, 25, dependendo da tabela. Entendeu? Porque arroz tem carboidrato, tem água, e tem sais minerais e um monte de coisa. Carboidrato, muita gente fala errado, né? 100 gramas de arroz, 100 gramas de carboidrato, mas não é isso. Tem que falar 100 gramas de arroz é 100 gramas de uma fonte de carboidrato, aí sim. Então não confunda, muita gente fala errado na internet. E se você quiser ganhar massa, vamos supor que 80 quilos, né? Aí seria vezes 5, que daria 400 gramas de carboidrato. Se fosse converter em arroz, só comesse arroz no dia, ia dar mais ou menos 1 quilo e pouco de arroz. Mas isso não se esqueça, é um ponto de partida para você ter uma noção de quanto que você está comendo. Se você não pesar os alimentos e ver a quantidade, tanto de proteína, gordura e também de carboidrato, você pode errar feio aí. E os ajustes, você só chuta, vamos supor, chutar, mesmo na primeira semana. Aí você vai ver, perdeu peso? Então, você está comendo de menos. Foi muito peso? Se foi demais, você apertou muito. E aí você vai medindo de acordo com sua força, rendimento, performance, perda de peso, como você está se sentindo, libido, disposição. E aí você vai ajustando e encontrando a quantidade ideal para você, do seu metabolismo, para a sua rotina. E o ideal mesmo é você manter ali a mesma base muscular de alimentos, quantidades, por uma semana. E aí você sabe mais ou menos a sua oscilação de peso, o que está acontecendo no organismo. Como o seu corpo respondeu, como o seu metabolismo respondeu à estratégia, a essa quantidade de comida. Então fica a reflexão. Você aí, você sabe quanto realmente está comendo ou você está só supondo, sem pesar? Porque não adianta você só comer limpo e
errar na quantidade, porque pode não dar resultado nenhum. A diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, a dose certa de comida vai te levar a um resultado incrível. E a dose errada vai te fazer evoluir nada, mesmo se for os mesmos alimentos. Então, a estratégia é que pesa muito nesse caso. Então, bloco 3, ajuste sem app, sem planilha, de modo mais fácil. O ideal é sempre escolher as mesmas refeições nos mesmos horários na semana. Você mantendo um padrão ali do que você já gosta de comer, é muito mais fácil para você ir ajustando. E aí você pode subir ou descer de calorias, carboidratos, de 5 a 10% das calorias. Aí você tem que ver quanto que isso dá. Se for 80 quilos, 200 gramas de carboidrato, 10% daria 20 gramas. Então, se você tivesse meio estagnado, se você tirasse 20 gramas de carboidrato das 200 que você está comendo, já poderia dar um resultado melhor. Lembrando que nem sempre apertar a dieta é a melhor forma. Às vezes você tem que comer mais para secar mais. Depende muito do metabolismo e do que está acontecendo no seu organismo. E uma coisa muito importante é o rendimento do treino. Ele tem que sempre estar mantendo ou melhorando. Se você piorar o rendimento, você sabe que o déficit está batendo, a falta de carboidrato. Isso levando em conta que você faz uma dieta bem regulada, ajustada, bem organizada. Você fazendo consistente, mantendo por uma semana e analisando seu resultado, e aí ajustando de acordo nessa quantidade que eu falei, pô, a chance de estar certo é muito grande. E se está gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, dá aquele like que me ajuda muito a fazer mais vídeos como esse e entregar o melhor para vocês. E se você ainda está perdido nisso tudo, a gente pode trabalhar junto. Eu e você dando o nosso melhor para evoluir o máximo o teu shape. Fazer a melhor estratégia possível para o seu caso, analisar pessoalmente você, para ver, entender todas as suas dificuldades e como é que resolve o seu caso. Para você evoluir o máximo possível e secar o máximo possível, mais rápido e sofrendo o mínimo. Para você evoluir logo de vez. E a gente faz a estratégia para manter o shape e você pode ser feliz o resto da vida, quando você aprender a fazer tudo pro ideal para o seu corpo, né? Depois só manter, paz. Qualquer coisa, o link está na descrição. Então vamos para o quarto bloco, os maiores erros que travam a gente. Primeiro erro, cortar muito mais que 10% de carboidrato, ou seja, radicalmente. Cortar muito rápido. O corpo vê isso como ameaça, entra no modo sobrevivência, para de queimar gordura, desacelera o metabolismo, aumenta o estresse, aumenta o acúmulo de gordura, faz o catabolismo e você só se afunda. Qualquer manobra agressiva, o corpo não se dá bem. Segundo erro que eu já falei é imitar a dieta dos outros. Você está vendo que tem toda uma questão de você analisar o seu caso, sua rotina, quantos carboidratos você tem que comer. Então é muito improvável que seja o mesmo número do seu amigo. E aí você jogando um número diferente, você não vai responder bem. Você pode ficar com sono, você pode ficar cansado, fraco, entende? Tem que ajustar de acordo com o seu corpo. Terceiro erro, ficar mudando toda hora de dieta. Tem oscilação durante a semana, mas você tem que passar uma semana na mesma estratégia para você ver o que está acontecendo. Porque às vezes tem retenção, tem alguma diferença básica ali que não faz parte do cálculo. Que ela vai sair de retenção por fato de você beber menos água em um dia. Então tem vários fatores. Você tem que seguir certinho uma semana e ver o que está acontecendo, ficar acompanhando, para você entender o contexto da dieta no seu corpo. Quarto erro, você ignorar os sinais do seu corpo. Rendimento, libido, ansiedade, insônia, disposição, energia, cansaço. Tudo isso é o seu corpo te dizendo o que está acontecendo com ele. Então você tem que prestar atenção nisso para você manipular a dieta a seu favor. Se você entender o que o corpo está falando, você consegue manipular a seu favor. Então vamos para o checklist do carboidrato certo. Você quer emagrecer ou ganhar massa? E aí você escolhe ponto de partida. 2 a 3 gramas quilo para secar, 4 a 6 gramas quilo para ganhar massa. Testa lá, calcula, vê as mesmas refeições por uma semana, vê o que acontece. Tira foto, vê seu peso, se olha no espelho, testa no treino, vê como é que tá. E aí, de acordo com o resultado, você ajusta para mais ou para menos, dependendo de como tá rolando a situação. Então, nada agressivo acima disso, porque pode dar muito ruim. E se você estiver mexendo e não conseguir fazer direito, se começar a travar, ter que me chamar um profissional para resolver esse caso. Para você não ficar perdido, perdendo tempo à toa,
se esforçando sem resultado. Aí é complicado. Então, qualquer coisa, o link está na descrição. É só falar comigo aí para a gente analisar seu caso e ver como é que se resolve isso. No próximo vídeo eu vou falar de ciclo de carboidrato, vai ser monstro. Vou deixar aqui o link também. E se tiver dúvida como acelerar o metabolismo, vou deixar também aqui o playlist da série que eu fiz de Acelerando o Metabolismo. É isso, se inscreve no canal, até a próxima.